Muito bem, está começando mais um Neuras Podcast para a sua semana e hoje falaremos sobre um assunto muito interessante, até polêmico, que inclusive tem movimentado aí todo um mercado, né, nacional. Mas antes de abrirmos o tema, eu quero apresentar os meus amigos, o Jameson, seja bem-vindo. Obrigado, Shimon. Bom, é um prazer estar aqui novamente nesse episódio. Boa noite, nossos telespectadores. Internet telespectadores, internautas, espectadores, também, né? ouvintes. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar escutando. Tá nos ouvindo no carro, podcast limpando aí. A casa, fazendo... E hoje o tema é muito interessante. É um tema que eu gosto muito de falar, inclusive. E vocês logo vão ficar sabendo. E Abner, seja bem-vindo também, Abner. Obrigado, Shimon. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Levando aí essa reflexão, esse conteúdo de reflexão aos nossos amigos que estão assistindo. Muito obrigado, que estão nos acompanhando. E olha, já está fazendo sucesso aí a nossa participação. Não sei porquê, Shimon. Que bom. Mas o povo gostou da Semana passada nós tivemos, né, um grande programa onde nós falamos sobre a intolerância. Isso. Né, que é um problema nevrálgico aí da nossa sociedade brasileira. Então, se você ainda não viu, assista. Tá lá no YouTube, Masal TV, no Facebook, Masal TV e por todos os canais de áudio, né? Spotify, Deezer, enfim, Google Podcast, tá tudo lá. Olha que bacana. Só procurar lá pelo nome Neuras Podcasts ou Masal Podcast. Você vai encontrar lá e acompanhar. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema, eu não sei o que vocês pensam disso, nós nem combinamos nada, né? Justamente buscamos não combinar para que cada um fale realmente o que pensa. Sobre mãe de pet, pai de pet, ou pai de pet, mãe de pet. Por que chegamos a esse tema, né? Porque nós estamos vendo esse segmento crescer muito no país, né? Há 10 anos atrás, vamos colocar 10 anos, era impensável, né, existir esse mercado para cachorro, para gato, enfim, e animaizinhos em geral. E hoje isso aí tomou conta do mercado, tomou conta da vida das pessoas. Em toda casa do brasileiro, eu não sei dizer a porcentagem de lares brasileiros que tem algum tipo de pet. Pelo menos o caramelinho é sagrado, né? Ou pincher. Exatamente, um cachorrinho, aquele caramelo, o cachorro vaca, que é o branco e preto, né? Pelo menos um desses vai ter passarinho, enfim. Mas o que eu acho que, eu vou dizer agora na minha visão, o que tem me preocupado é que algumas famílias, não famílias, alguns casais, né? Porque tem uma diferença entre o par, né? O homem e a mulher, ou a mulher e a mulher, ou o homem e o homem. Aqui a gente fala todos os gêneros, idades, sexos. Vamos falar par, né? Casal é um homem e uma mulher, mas par aí são duas pessoas. Ainda não é considerado uma família, né? Família tem que ter um filho. Isso nós estamos falando, obviamente, sob uma ótica judaico-cristã, né? Certo. Que predomina aí no nosso país. Mas as pessoas, você que está nos acompanhando, já vai entender, né, o porquê. Algumas, vamos colocar entre aspas, famílias estão substituindo as pessoas pelos cães ou pelos animais, né? E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com você que está nos ouvindo, com os meus amigos da bancada. O que vocês pensam disso? Como que vocês veem essa substituição do ser humano, ou seja, de um bebê, por um cachorrinho? Shimon, esse tema ele é muito salutar, que nós estamos vivendo no momento, e leva-nos a refletir aquilo que a humanidade está se tornando. Antes de tudo, você tem pet em casa? Tenho. Eu tenho meu pet. Como que é o nome dele? É dela, é Pipoca. A é uma Pipoca. cachorrinha lá, vira-lata, nem sei. A minha esposa disse que tem um nome deixa eu ver aqui o nome da raça.
RN alguma coisa. Raça não definida. Ah, raça não definida. RND. Raça não definida. O famoso vira-lata. Vira-lata, Sabe o que eu acho o máximo? É quem coloca nome de pessoa no cachorro. seu pet. Isso, é. Eu acho, nossa, isso é excelente, muito legal. Ó, Inclusive, eu tenho uma cadela também, uma caramelo. E não fui eu que batizei o nome, tá? Já veio assim. E o nome é Gisele. Caramba! Parece um insulto, né? Parece um insulto, assim, Gisele. aquela amiga rancorosa que colocou o nome do cachorro, da cachorra. Foi muito engraçado, porque lá na empresa do meu pai, ela apareceu lá, porque o pessoal comia as marmitas lá e deixava os restos de comida e os cachorros vinham aparecendo. Vai aparecer. Aí tinha um rapaz lá que ele tava muito injuriado, ele tava descornado. E ele viu aquela cachorra, né, aquela cadela. Ah, ele levou chifre. E daí ele olhou assim e falou: meu Deus, eu não posso nem trabalhar em paz porque eu vejo essa cadela que eu lembro da minha antiga namorada, a Gisele. Aí o nome da cachorra ficou Gisele. Ficou Gisele, olha que sacanagem. Mas, cara, é uma tradição no Brasil botar nome de gente em cachorro, né? Recentemente também, né? Recentemente. Antigamente não. Eu passei um constrangimento que um dos meus melhores amigos tinha uma cachorrinha que se chamava Dara. Cachorrinha. Era aquelas peludinhas. Cara, e você acredita que a mulher que eu casei se chamava Dara? Entende? Então, são situações, né? Elas nunca chegaram a se encontrar, as duas Daras. Mas é comum também o nome. Mas você tava comentando justamente sobre essa mudança cultural, né, que se deu. Como a humanidade está se tornando. Porque tudo que nós fazemos, a atitude, é aquilo que nós pensamos e acreditando. Né? Verdade, é um reflexo, né? É um reflexo, né? E o conceito pai de pet, né? Ou mãe, o pai... O que é o pai? O pai é aquele que gera. É aquela figura que gera e... segurança. Cuida depois. Isso. Né? Mas na concepção inicial seria o que gera. O que gerou. O que gera, né? Daí, claro, tem a figura do pai é proteção, cuidado, né? Segurança e destino. Agora, quando nós vamos pro lado de pet, primeiro que nós não geramos. Sim. No sentido de nascer, né? O animal ele é fruto de outro animal. Mas ele não seria fruto do amor daquele par, daquele casal? Porque eu tenho visto muito... Realisticamente não, né? Porque eu tenho visto muito na rede social o seguinte: nosso filho, nosso bebê... Agora, para nossa família estar completa, só falta um bebê e aparece um pet. A sociedade, querendo ou não, ela inverteu algumas coisas, né? Não é necessário mais nascer um bebezinho para ser chamado de filho. Os valores, né? Então, esses valores... Aí você, Abner, vem trazendo que pet não é filho. Então, na minha concepção, não. Não. Eu acredito que não. Por quê? Quando eu começo a dar todo aquele carinho e atenção, para filho, para um animal, né? E dispenso para dar para um ser humano, né? Verdade. E daí, claro, essa questão do nome, tem muitas pessoas justificam isso, Shimon e Jameson. Por que não tem um filho? Dá muito trabalho ou é muito caro um filho. Então, muitas pessoas, a justificativa por não ter um filho seria o preço, seria quanto custa para ter um filho. Realmente, aí, olha só como a gente está... E você inclui também no materialista, mas você entende também que as pessoas estão considerando o mundo muito perigoso. Também. Depois falamos desse aspecto perigoso. Vamos falar do material. Materialismo. Pra gente se manter na nossa linha. Mas não, também, Shimon, eu acredito que as pessoas, elas não querem assumir a responsabilidade. Mas não tem que ter responsabilidade pelo cachorro? Não é a mesma, né? Convenhamos, né? É a questão do dar destino, que o pai, essa é a função do pai, né? Dar destino. Qual que é o destino do cachorro? Ele só come e dorme, pô. Porque o ser humano vai crescer, né?
se multiplicar, vai produzir. E vai ter que fazer alguma coisa da vida. Exato. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de consequência. Consequência. Qual é o filho que as pessoas estão deixando no mundo? Né? Porque quando pensa em filho, vamos falar do filho pet. Porque o instinto básico é o ser humano se multiplicar. Exato. Ele deixar sucessores, né? Sua prole. Com o pet, não. O pet morre antes que o pai e a mãe. Eu concordo que a gente tem que ter amor pelos animais, tem que ter eles como uma parte da família. Respeito. Mas tratar como filho, tratar como assim algo que vai ficar depois de você, que não é herança, né? Filho é herança, né? Filho é herança. Então, assim, muitas pessoas não querem assumir essa responsabilidade, não por falta de maturidade, por falta de dinheiro, por falta de várias outras crenças e o que a pessoa acha que é porque ela não quer ter filho, né? Porque quem tem um filho pet ou não quer ter um filho normal e prefere ter um filho pet, né? Então, assim, tem pessoas que querem ter filhos, mas não podem, adotam os filhos pet também, tem esse outro lado da moeda. Mas, em geral, falando aqui das pessoas que têm o filho, o pet, como filho... Como principal filho, vamos colocar. E não querem ter um filho prole mesmo, eles não querem assumir responsabilidade, independente do que elas pensem e as crenças que elas tenham para isso acontecer. É uma responsabilidade do ser humano procriar. Se todos nós formos se todo mundo fosse para um lado, nós deixaríamos de existir, obviamente, né? Não, vou ter cachorro. Agora, o que preocupa um pouco é justamente quando isso começa a se tornar uma cultura, né? Para que ter filho se eu posso ter 2, 3 animaizinhos durante a minha vida? Existem algumas pessoas que já substituíram o ser humano pelo cachorro, né? Ou gato, ou papagaio. Eu vi no Globo Repórter uma vez uma reportagem com quem tinha filhos pets, né? E tinha uma senhora que a vida toda dela ela viveu com a coelha. Então ela não tinha filhos, ela nunca foi casada e ela viveu com aquela coelha. E se aquela coelha morresse, eu acho que talvez ela morreria junto. Eu já vi muitas pessoas que... acontece muito com macaquinho, né? Porque macaquinho é proibido você ter um macaquinho. Sim. Muitas pessoas que tinham um macaquinho que foi comprado lá há muito tempo, uma hora o Ibama descobre, toma o macaco e aquela família se acaba. A mãe fica depressiva, o pai fica depressivo, enfim. Mas tá gerando isso na sociedade, essa questão de pai de pet, mãe de pet. O perigo, eu, na minha opinião, penso que mora justamente em tornar isso comum, tornar isso a regra, né? Só que cada vez mais a sociedade está nos levando a isso. Por quê? Por um lado tem a responsabilidade, né, que as pessoas não querem assumir, e por outro tem o medo. Medo de colocar um filho no mundo. Por que eu vou colocar uma criança no mundo se eu sofro tanto? Né? Então, hoje, muitas pessoas relatam isso. Olha, eu não tenho planos de ter filho, o mundo está muito difícil, olha quanta responsabilidade. Tá tudo muito caro, né? Entra de novo a questão financeira. Eu acho que uma das principais questões é financeira. Será que não? Também. Eu acho que sim. Eu escutei recentemente numa conversa de um rapaz que ele falou assim, ou você escolhe ter filho ou ser rico. Pois é. Hoje há essa discussão, né? Depende do que é riqueza. Exato. O conceito de riqueza para mim é muito mais amplo. Justamente mais do que ter uma dinheiro. família, né? É mais do que dinheiro. Riqueza é a plenitude de você viver, além de ter os seus recursos guardados e fazendo mais dinheiro ainda, você poder sentar numa mesa com muitos filhos e ter essa comunhão de estarmos juntos. Eu, por exemplo, eu e a minha esposa apoia, nós temos 2 filhos. A minha esposa teve 3 gravidez, os nossos primeiros, aprove Deus de não... Minha avó falava que não vingou. Eles não vieram ao mundo com 6 meses, né? Porém, talvez naquele momento foi por um período assim de dor mesmo. A gente estava
vendo para adotar. Mas nós temos ainda, num futuro não muito distante, um plano de ter filhos adotados. Além de e os seus outros dois estão grandes já também, né? Exatamente. E eu quero, cara, para mim o conceito de riqueza é ter uma mesa cheio de filhos. Além de, claro, muito alimento, mas cheio de filhos. Eu diria que é uma visão a longo prazo também, você se cercar de filhos, né? Claro, porque depois que a gente fica mais velho, o que resta para nós? Você se aposentou, você já não vai ter mais a sua atividade que te ocupava o tempo, né? E se você tá sozinho, você vai se dedicar aqui, né? Eu vejo muitas pessoas que agora, depois de aposentados, se dedicam aos filhos e aos netos, né? E isso dá eu acredito que isso dá uma sobrevida para aquela pessoa, para aquele avô e para aquela avó, ou para aquele pai e para aquela mãe, ter essa preocupação com os filhos, né? O filho pode tirar a paz do lar ou o contrário, trazer a paz para o pai e para a mãe, né? Na verdade, agora indo para o lado religioso, que eu creio, o Salmo 127, que é o salmo que fala sobre filhos, que fala que herança, ele diz que o fruto, filhos são herança do Senhor, e o fruto é do seu ventre. Do ventre de quem? Do ventre do seu filho, o seu galardão. Ou seja, você vai regozijar com o fruto do seu filho. Então, eu creio em Deus, e Ele fez algo tão genial e tão lindo e tão natural, que você vai desfrutar dos seus filhos enquanto você é jovem, porém, você ainda tem o melhor, que é o filho dos seus filhos. Que é o neto. Que é o neto. E você observa isso naturalmente quando o pai, ele trata o filho de uma forma e o neto de outra forma. Aquilo que o pai, vamos colocar entre aspas, sofreu com o filho, ele não vai sofrer com o neto, porque as responsabilidades já não estão mais sobre ele, né? O papel do vô é estragar, né? É estragar, é fazer. Mas antes de falar de aproveitar filho, neto, temos que falar dos pets, né? Exato, vamos voltar. Tem ponto positivo também em ter filho pet, vocês não acham? Eu acredito. Vou dar um exemplo. Pelo menos eles não vão reclamar na hora que leva no mercado, né? Eu vou falar um negócio. Vou te falar um negócio de reclamar. Hoje, os pets estão ficando em depressão por falta de carinho. Mas você acredita? Tem pais? Você acredita nisso? Os pets, principalmente as raças menores, né? Elas devem ser cuidadas como crianças mesmo. Tem ali a hora que você tem que passear, a hora de carinho, a hora levar periodicamente no médico. E eu diria hoje que um pet custa equivalente a uma criança. Aí que eu queria chegar. Então o problema não é financeiro. Não é financeiro. Porque se dá um problema, precisa ir no veterinário às pressas, qualquer coisinha é 700 conto, 800, não é? E daí eu falo... Depois me passa o número do teu veterinário. Pra mim não levar o meu. Não tem SUS pra pet, né? Não tem SUS. Ainda, é verdade, verdade. Já, e se tivesse, seria ineficiente também. Mas a questão é realmente a cultura, é isso que você falou. E eu penso que quando a gente começa a terceirizar isso para... Claro, o animal ele é importante, ele tem o seu papel. Claro. Tem sem seu dúvida. Papel. Mas a partir que eu começo... Veja bem, eu ouvi até o professor Cortella falando um dia, acho que numa entrevista e tal, ele falou que os cachorros, se, por exemplo, for extinto a raça humana, o cachorro também vai ser extinto. Com certeza. Porque ele não consegue mais sobreviver. Ele depende totalmente do dono, né? Mas assim, no geral, o grande problema quando fala em pai de pet, pai independente, é a prioridade. Quando o problema começa a partir do momento que a pessoa começa a dar prioridade a um animal do que dá uma prioridade a uma pessoa. Porque é muito bem colocado, porque quando a pessoa chega numa determinada idade, o casal, eles têm que tomar uma decisão. E agora, vamos ter filhos ou não? Se nós tivermos filhos, nós vamos ter que abrir mão disso. E se a gente tiver um pet, não.
Se a gente tiver um pet, nós vamos conseguir manter o nosso estilo de vida por mais tempo. Consegue se programar na velhice, consegue juntar mais dinheiro, consegue fazer uma série de coisas. Mas você consegue observar que é tudo fruto do hedonismo? É o meu prazer que... Claro. Com certeza. Em jogo Acima da responsabilidade. Só que o que muita gente esquece Porque, é na que verdade, o filho, o perrengue que ele causa, faz a pessoa evoluir. Não, veja bem, não Ela não querendo pensa te cortar. nisso. Não pensa nisso. Não querendo te cortar, James. Mas veja bem, olha como é o meu prazer que está em jogo. Porque eu vou ter um cachorro para ter o meu prazer. Porque ele vai me dar carinho, ele não reclama, né? Ele é algo bonito que você observa, como esse meu cachorro é bonito, né? E um filho, meu Deus, tem que ir no mercado, tem que buscar fralda, eu tenho que levar no médico, eu tenho que educar. tem que isso, tem que aquilo. O cachorro se põe a comida. Bom, estamos falando aqui em termos gerais, obviamente, que o bicho precisa de mais, né? Mas você se preocupa em dar uma boa alimentação pro cachorro, um carinho por dia, mas as outras responsabilidades de um filho não existem para um pai de pet. Então é isso mesmo. O compromisso, a responsabilidade, a falta de perspectiva. E aí mora o perigo, eu acredito, em termos maiores, numa visão macro, que é para onde a nossa sociedade está caminhando. Você acredita que esse cenário que está se formando é resultado da nossa educação? É resultado da nossa educação, sim, e da formação. Nós temos uma geração problemática, a geração millennium, ela tem muitos problemas, muitas questões não resolvidas. E muitos paradigmas da sociedade mudaram, né? Muitas coisas que eram incabíveis há 20, 30 anos atrás, hoje... Eu pergunto porque recentemente eu vi que eles estavam tentando autorizar casamento entre pessoas e animais. Exatamente, estavam mesmo. Então, é uma coisa assim, ó, a sociedade ela está tão diferente, né? E a gente tem que ver isso como uma coisa perigosa. Porque, por exemplo, tudo está levando para a destruição da família, né? Tudo está levando para que essa geração que está aí, que é a que vai ficar depois de nós, ela não tenha a família como um meio de subsistência da sua espécie. Uma referência, né? Uma referência, né? Houve uma geração que ela foi educada desde os primórdios a você vai crescer, vai se formar e vai formar uma família. Hoje o formar família já não é mais uma das primeiras opções de vida. Já está sendo... É se der, né? Se der, né? Quando você estiver pronto. Quando te der na telha, né? Você forma uma família. E estão modificando... Veja como o jogo é baixo. Culturalmente, estão modificando o significado de família. Olha como a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Nós não percebemos, assim, porque não vai aparecer da noite para o dia, essa terminologia no dicionário, o que é família, né? Mas isso está sendo modificado culturalmente, nas escolas, nos filmes, nas novelas, ou seja, a mídia, né? Aquela que controla a informação, ela passa a ver isso como algo comum, essa deterioração desse formato familiar que chamam de retrógrado, uma família com um homem, uma mulher, filhos, né? Isso já é visto como coisa do passado. E quando nós vemos que existem propostas concretas desse tipo que você falou, no Congresso Nacional, para ser aprovada como uma lei, né, como um direito de uma pessoa se casar com um animal, aí nós voltamos pro tempo de Sodoma e Gomorra, né? Muitas pessoas conhecem essa referência histórica, mas por que houve a destruição de Sodoma e Gomorra lá dos tempos bíblicos? Porque os valores daquela sociedade se inverteram e levaram aquela sociedade à destruição. Inevitavelmente, aquela sociedade seria extinta pelos costumes daquela época. Então, para quem conhece a Bíblia, tem uma religiosidade e acredita na Bíblia. Quem não conhece vai ler, tá? Quem não conhece vai dar uma lida. Enfim, mas isso serve como uma referência de que
Quais são os sinais que a humanidade dá de que ela está com problemas? E aí tem que haver uma correção. A natureza se corrige, nós vemos que Deus corrigiu a humanidade algumas vezes, e aí cabe a cada um pensar, né? O que vai acontecer? Cada pessoa tem já essa projeção, né, do que vai acontecer, né? Os cristãos, os evangélicos acreditam que haverá o Armagedon, né? A volta de Jesus que vai restaurar os valores, né? Então cada religião tem a sua... O judaísmo acredita na ressurreição dos mortos, né? Numa restauração aos tempos antigos, onde a lei bíblica seria aplicada. Enfim, cada religião tem aí a sua visão. Mas por que há essa visão? Porque alguma coisa não está certa, né? Alguma coisa de errado não está certa. E você veja bem, né? É muito... Elas até se misturam, né? A questão do... Porque o nome é pai de pet, né? Porque nós estamos falando de filhos. E filho pet. A única diferença. É isso. Se não tem filhos, não tem o prosseguimento da família, do nome, né? Do casal. Exato. Independente. O desenvolvimento pessoal. Inclusive um amigo meu uma vez, ele falou assim... olha só, ele tinha um cachorrinho lá, nem sei qual era a raça, era muito bonitinha a cachorrinha. Melissa o nome dela, lembro até hoje. Melissa, ó, falando... Melissa, nome de gente. Bonito, era uma cachorrinha bonitinha assim. Acho que é aquela... Não lembro o nome da raça. E daí um dia ele falou... Ele não tinha filhos ainda. E ele falou assim, nossa, olha que coisinha mais linda. Nem precisa ter filho, cara, com uma cachorrinha dessa. Olha, parece gente, não sei o que. Aí eu falei bem assim pra ele, falei... muito bonito, parece gente, mas tem uma coisa que ela não vai fazer pra você, é te chamar de pai. Verdade. Daí acabou com a coisa. Eu falei, nossa, cara, não precisa ser tão profundo. Cara, ser chamado de pai não tem valor. Coisa, não tem preço, né? É inestimável. Não é verdade? Nós aqui somos todos pais. Isso. É inestimável. E o cachorro não vai te chamar de pai. Nunca. O animal não vai te chamar de pai, embora ele vai trazer momentos alegres. Nós temos aí já cientificamente comprovado para pessoas mais idosas, para pessoas que têm alguma debilidade, doenças, ou até mesmo para o desenvolvimento da criança. O contato com o animal, ele é importante. É importante. Mas essa questão íntima de ser chamado de pai e de chamar meu filho, cara, isso aí... Não tem preço. Não tem preço. Valores que foram incutidos na sociedade justamente para... Lógico, isso nós estamos analisando de uma forma profunda, né? As pessoas não ficam pensando, nossa, há uma conspiração para acabar com esse modelo de família. O fato é que isso está acontecendo. Se você parar para pensar... Começar a analisar, vai ver. Os valores centrais da manutenção da nossa sociedade, ou seja, do ser humano... Esses valores estão sendo alterados. Não, e veja bem, Timon, embora, olha, você tocou num tema interessante, às vezes nós estamos se aprofundando. Por que nós estamos se aprofundando? Porque nós estamos vivendo numa sociedade superficial. Exatamente. Porque tudo é plástico. Tudo é plástico. Eu quero agora e tal, eu vou ter. Mas agora, vamos olhar assim, vamos esquecer religiosidade. Hoje a China, num tempo a China proibiu o filho. Certo? Exatamente. Hoje a China está incentivando filhos. A Europa também. A Alemanha. A Europa é um continente de idosos. No Canadá já falta mão de obra por falta de filhos. Mão de obra. Falta de pessoas. A Europa hoje está sendo dominada pelo povo islâmico porque não tem mão de obra. Enquanto os islâmicos têm lá 15, 20 filhos, os europeus com 2, 3 ali. Exato. Os europeus que não têm filho, né? Porque já... E muda a cara. E é uma geração assim, vamos falar assim, mole, né? Mole. Não dizer... Uma geração mole. É uma geração mimimi, né? Qualquer coisinha, inclusive esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, essa gravação, vai ter alguém fazendo mimimi, algum comentário. Com certeza. Mas com certeza. Hoje em dia não é uma geração mole. Aí você pega os islâmicos lá, doutrinados, os caras com uma penca de filhos. Dispostos a dar a vida. Dispostos a morrer pela sua crença.
Então é o cenário que está acontecendo. E assim, se continuar, vai ficar cada vez pior. E é um papel nosso. Eu acho que não existe... As pessoas não são obrigadas a escolher ou vão ter um cachorro ou vão ter um filho. Isso a mídia não fala, né? As pessoas podem ter filhos e podem ter cachorro. Sim. Com certeza. Podem ter pet. Sempre há um equilíbrio, né? Sempre há um equilíbrio. O que não pode, eu acredito que é muito perigoso para a sociedade, a longo prazo, é essa substituição, né? Familiar. Então, justamente essa temática é para trazer a você que está nos ouvindo uma luz, né? Do que pode vir a acontecer, do que já está acontecendo. Em contrapartida, né, a China incentivando as pessoas a terem filhos, porque ela precisa de mão de obra. Ela precisa... E cachorro não vai trabalhar. Gato não vai trabalhar. O Brasil precisa. Os Estados Unidos também precisam, né? Canadá já passou da hora. Então é uma realidade na sociedade. É uma realidade. E ao mesmo tempo, veja, e nesse tempo em que os seres humanos envelheceram e hoje faltam seres humanos para ocuparem os seus lugares na sociedade, veja, enquanto diminui a porcentagem de seres humanos, aumentou a porcentagem de animais. Sim. E toda uma proteção, todo um esquema, Veja bem, vamos voltar pro lado mercadológico da coisa. Filho dá trabalho? Filho é caro? Depende de quanto é caro, tá? É subjetivo. Depende porque, por exemplo, tem famílias aí que tem 3, 4 filhos e vive com um salário mínimo, 2 salários mínimos. E vive, não vive? Mas assim, sobrevivem, né? Sobrevive, óbvio. Mas assim, é possível manter. Mas é possível viver? Exatamente. Porque é muito subjetivo, porque veja bem, muitas pessoas que tiveram tudo na vida como criança, tiveram inclusive a família e tiveram dinheiro e tal, poucos irmãos, não sofreram falta de alguma coisa, vai ter um problema psicológico na vida por, sei lá, falta do pai muito presente, sempre vai ter os seus traumas. Da mesma forma, as pessoas que vieram de família mais numerosa e tal, vai ter um outro trauma. Nós passamos... Mas olha, o que eu observo, principalmente das pessoas mais velhas, das pessoas de mais idade, que eles falam? Nós sofríamos privações. Mas tinha uma coisa que não tinha privação, era a família. Verdade. Era estar presente em família. Sobrava. Exatamente. Tinha muito irmão, mas essa comunhão era o que fortalecia a demais. Veja bem, hoje nós estamos tentando nos privar dessas dores, desses traumas. Eu não vou ter o meu filho e tal, mas daí eu tenho problema psicológico. Ninguém me ama, ninguém me quer e tal. E aí a gente entra no ponto, né? Aí a gente entra no ponto da educação no próprio dito da palavra, né? Porque a pessoa que é educada, ela não é a que tem conhecimento. É a que se porta de um jeito, né? De um jeito, como é que eu posso explicar? De um jeito correto. Isso. Isso vem de casa, vem da família. Aí quando a gente pega o pet a gente adestra. O filho, a gente tem que educar. É uma diferença muito grande. Aí o que acontece? A gente pega o tempo, né, dos nossos avós, dos meus avós pelo menos, não faltava educação para os filhos da parte dos pais. Verdade. Ou seja, a cinta comia solta, mas os filhos não eram vagabundos, não roubavam, não faziam as coisas. Então, assim, eles tinham os valores muito bem definidos, mas agora o que está acontecendo? Esses valores da educação dos nossos avós foram subvertidos. Hoje, eles é que são errados. Exatamente. Né? E uma educação mais frouxa, assim, sem compromisso, é a que é correta. Hoje os especialistas dizem que você não pode dizer não para a criança, né? Olha só. Quem que foi que morreu da nossa geração por ouvir não? Muitos nãos de nossos pais eram desajeitados, eram colocados de forma errônea ou de forma muito abrupta, mas nenhum de nós morreu. Não. Os nãos nos protegiam de muita coisa errada. Nem uma sentada, umas varadas da minha mãe, não tô aqui. Exato. Hoje sim, existe sim a forma de educação, sem necessariamente você... A educação não violenta, né? Exato, sem você precisar
agredir a criança fisicamente. Mas aí a gente entra na parte do diálogo e da parte do autocontrole. Autocontrole, você estar preparado para educar o seu filho diferente da maneira em que você foi educado. Saber ter firmeza nas palavras. Saber ter firmeza, cumprir com aquilo que você se propõe à criança. Isso é um assunto para um próximo podcast, né? Educação de filhos. Já vai dando. Né? Mas, enfim, então a responsabilidade de ser um pai é muito maior, né? Um pai e uma mãe de uma criança do que, obviamente, de um pet. Mas as pessoas que estão escolhendo pet estão escolhendo o caminho mais fácil, né? Na minha humilde opinião. E um caminho que não sustenta a nossa sociedade a longo prazo. Né? Se nós levarmos essa cultura adiante dessa forma como está sendo colocada, né? A nossa sociedade, ela daqui a alguns anos, vamos colocar, daqui a 30 anos, o governo vai ter que estar incentivando, dando bolsa. Na Alemanha, o governo dá uma bolsa em dinheiro, né? Para os pais que gerarem filhos. Né? Ajuda a manter. Por quê? Porque se acabar a população alemã, a história daquele povo acaba. Não, e sem contar que a Alemanha é um dos atores principais da economia da Europa, né? Exato. Quase manda é uma nação extremamente sofisticada, uma das mais evoluídas, mais próspera. Só que tem esse problema, porque em algum momento alguém teve essa brilhante ideia de substituir as pessoas por pets. Por coisas também. E no futuro vão substituir por robôs. Se nós não... Estão fazendo robôs humanoides, o Elon Musk já anunciou que vai fazer uma versão aí, estamos esperando, né? Você tá esperando? Se reclamar menos que a minha esposa, não, é brincadeira. brincadeira, amor, te amo. Quando fala disso, toca no outro assunto. Esse assunto outro assunto não, mas é sempre nesse ponto da economia. Eu tava vendo ali quanto que gera nesse mercado de pet. 40 bilhões no último ano. Caramba, meu. Agora eu pergunto, filho custa caro ou não? 40 bilhões. E daí, todos nós sabemos aqui que tem toda uma cadeia, certo? Antigamente você comprava algo que você necessitava, certo? Hoje o mundo mercadológico mudou. Você não compra o que você necessita. Exato. Porque precisa ter uma cadeia. Eu preciso estar sempre comprando. Alguém está sempre vendendo e sempre fabricando. Mercado certo? do consumo. É o mercado do consumo. Consumismo. E este mercado de pet também não escapa. Eu preciso estar consumindo sempre algo. Você vai hoje, por exemplo, num pet shop e tal, cara... Eu fico assim, cada vez que eu vou, eu falo, cara, olha isso. Quanta coisa, né? Quanta coisa. E aquilo vai fazendo parte. E se a pessoa ela tá com... Ela já não escolheu ter filhos, que eu vou comprar uma gradinha aqui, eu vou comprar ali. Vou comprar um petisco, vou comprar um brinquedinho, vou... No final das contas, hoje já existem pacotes, aquelas... Você assina, é como se você assinasse uma TV a cabo, mas kit, né, de assinatura. Exato, é um kit de assinatura. Em todo mês vem um brinde pro pet, uma roupinha, um livrinho, um encartezinho pro pet. Então, a todo o mercado. Óbvio, isso é muito positivo, né? É muito positivo. Conseguiram agregar valor em alguma coisa, né? Mas o que não pode acontecer é deixar de ter uma coisa especial para a criança para ter para o pet, ou simplesmente a substituição. Agora, mais uma vez, o dinheiro justifica, né? O mercado bilionário que se criou em torno disso justifica que a sociedade caminhe para um lado. Então, é importante ter o animal, é importante, óbvio, e outra coisa... Quem tem um animal tem que ter responsabilidade também. Sim. Não é só comprar e dar comida. Não é só comprar e dar comida. Tem responsabilidade afetiva pelo animal, né? Então, é um assunto polêmico. Muitas pessoas vão torcer o nariz, né? Mas é uma realidade que alguém tem que trazer, alguém tem que falar. Tem que falar porque hoje tem até leis, né? Que a pessoa ela responde pelos atos do animal.
Então, se um cachorro tacar alguém na rua, fizer alguma coisa, o dono responde. Então, assim, quando tem responsabilidade, tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso, a pessoa tem que saber cuidar, tem que saber... tem que levar no veterinário, tem que levar a dar banho, tem que levar a passear. Não adianta comprar só porque... Prefiro ter minhas crianças, já é. Não. Então, assim, é todo um cuidado que temos que ter, mas desde que não se alterem as prioridades. Não entrem no lugar de pessoas, não entrem no lugar de filhos. A prioridade deve ser a família, essa família bíblica. Pode chamar de retrógrada ou não, mas a verdadeira família... É a família que dá certo, né? É a família que dá certo, a família que vai manter a sociedade viva. Não estamos nem falando aqui de opção sexual. Nós estamos falando de pessoas. A substituição de pessoas por animais, né? O assunto é esse. A pauta do programa de hoje é essa, né? É a substituição de pessoas por animais. Então vocês são contra ter pets? De maneira nenhuma. Eu adoro pet. De maneira nenhuma. Eu tenho pet, né? Todos da bancada têm pet, mas a questão não é essa. A questão é você pensar um pouco mais profundamente, ou seja, um pouquinho fora da caixa, né? Não imaginar que tudo é uma conspiração. As coisas a longo prazo, elas acontecem fora da vista das pessoas, da sociedade. Então, uma mudança de sociedade, ela está acontecendo. E se a gente não parar para pensar, para discutir, para conversar, para trocar ideias sobre determinados assuntos, as coisas vão acontecer. E quando nos dermos por conta daquilo ali, já aconteceu. Então, cabe a nós levar uma luz de entendimento a você. Se você concorda conosco, mande aí a sua mensagem, comente. E se você não concorda também, dê o seu ponto de vista, né? Qual é o seu ponto de vista? Justifique-nos por que você pensa diferente, né? Vamos debater juntos, né? Quem sabe aí a gente traga no próximo episódio também, né? Exato. Então tem um tema muito interessante para a gente já pensar em trazê-lo, a educação de filhos, né? Que já uma coisa deriva a outra, né? Afinal, não vou substituir o filho por pet, e como educar meus filhos, então? Né? Também é um assunto para a gente discutir aqui. Mais alguma consideração sobre esse assunto? Eu penso que nós, como seres humanos, é nós que pensamos, não é o animal que pensa por nós. Então, dá para ser equilibrado. Dá para ter filhos e dá para ter animal. Né? Dá para ter até mais do que um animal, se você puder. Exato. Né? A questão é equilíbrio. Né? Quando você fala de eu não posso dizer não ao meu filho, que você falou, né? Alguns especialistas que não... para não falar não para criança. Aí eu pergunto, quem vai dizer não para ele? Exatamente. Se eu não falar não agora. E ele nunca vai estar preparado para ouvir não? Nunca vai estar preparado. Agora, o animal, eu não vou ter esse problema. Eu posso falar não, posso falar sim, para mim é a mesma coisa, né? E as pessoas que defendem assim essa cultura de ter o animal, e tá virando algo meio que idolatria, né? Tem pessoas que idolatram isso. Veja Exato. bem, eu conheço pessoas, Shimon, que cuida de animais na rua, né? Elas pedem doações, as pessoas ajudam, eles fazem casinhas, essas coisas e tal. Cara, dentro da maravilhoso, casa... Maravilhoso, é bom, é importante, legal. Agora, dentro da casa, a pessoa vive assim com a família de uma forma, sabe, tão ruim, não tem aquela conexão entre marido e normalmente quem mexe com isso sempre é a mulher, se você for reparar. Repara pra você ver quem sempre cuida é a mulher. Tem uma sensibilidade maior, né? Tem uma sensibilidade maior. Instinto, né? Instinto materno. Repare pra você ver também, olha, indo mais profundo, algumas pessoas que são ativistas nessa área, principalmente Exato. mulheres, repare que ela vai ter falta alguma ou ela foi para essa área porque preencheu uma dor passada, sempre vai ter esse problema. E eu conheço pessoas que são casadas e a mulher cuida dos cachorros na rua,
mas dentro de casa, sabe, sem compromisso, assim, aquela coisa ruim, aquele envolvimento familiar muito ruim. Então, e quando as pessoas falam assim, existe uma frase muito conhecida que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Ou mais eu amo os cachorros. Cara, isso aí realmente é uma subversão muito ruim mesmo. Porque o humano, enquanto ele viver ainda, ele pode mudar. Exatamente, ele tem a chance. Eu creio na mudança do ser humano. E se eu acredito na crença do ser humano, eu creio que você pode viver melhor, nós podemos viver melhor. E o animal, ele não tem essa perspectiva. Exatamente. Né? Bom, a minha dica final é não se limitem por crenças. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tem o pet como filho é porque tem alguma crença relacionada ao filho, a filho pessoa, e ou não pode ter o filho. Mas aí também é uma crença porque você pode adotar, você pode... Exato. Né, tem muitas crianças carentes, tem como resolver. Então, assim, quando você acaba tomando algo por verdadeiro como crença e acaba subvertendo alguns valores, você acaba deixando de crescer. Então, tem pessoas que pensam, mas eu não vou ter filho porque é caro, porque daí eu não vou poder fazer as coisas. É muito pelo contrário que acontece na realidade. Porque aí você vai ter muito mais motivação, você vai ter muito mais motivos para você se dedicar ao seu trabalho, né, fazer melhor aquilo que você faz, ser uma pessoa melhor para dar o exemplo para essa pessoa. Então, assim, tenham pets, mas com responsabilidades, mas não como filhos. E tenham filhos, sem se limitar nas crenças. Façam filhos. Façam filho. Isso aí. E é bom fazer filho, né? Barbaridade. Melhor coisa, né? Que tem. Muito bem, voltamos então na próxima semana com mais um podcast Neuras. Compartilhe, né? Compartilhe nas suas redes sociais, no Instagram. Tem sempre o link lá no perfil da galera, né? Lá naquele link da bio. Da bio, exato. Link, a gente escreve lá, link na bio. É porque tá lá o link do podcast. Você pode ouvir no Spotify ou em outras plataformas de áudio. Estão praticamente em todas. No YouTube e no Facebook. E não esquece de deixar o like aí, dependendo da plataforma que você tá consumindo esse conteúdo aí. Prestigie. Um abraço. Valeu. Até a próxima semana.